Estamos de volta com o programa que discute as reflexões sobre o mundo pós-pandemia. Hoje com a participação do professor e vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e do filósofo e escritor, professor da FAAP, Luiz Felipe Pondé. No bloco anterior já demos aqui uma ideia do que esperar, né, da sociedade, desse mundo pós-pandemia. O filósofo Pondé trouxe aqui algumas questões para serem analisadas e pensadas, trouxe fatos históricos, enfim, eu gostaria agora de saber, vereador Eliseu Gabriel, qual é a sua avaliação do que foi dito e da sua percepção pessoal mesmo? Não, eu acho que ele tem razão, quer dizer, as catástrofes que ele citou da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa mais próxima da gente, a peste na Europa há muitos século XV, né? XVI, sei lá. 13, 14, 15. 13, 14. 16, 14 foi o epicentro. Isso é uma coisa de louco, né? Agora, o que existe, que eu vejo aqui no Brasil, o que o Pondé falou, que as pessoas que comunicam, os meios de comunicação, não são sensíveis às pessoas que estão em situações muito mais complicadas na periferia, nas favelas, etc, etc. Tanto que ele falou no primeiro bloco que nós temos aqui 50% da população sem saneamento básico, e isso é um novo normal, isso é um normal, como se isso aí fosse uma coisa absolutamente correta. Então, eu acho que a pandemia, essa pandemia que nós vivemos, ela dificilmente vai causar alguma coisa diferente em relação à questão da solidariedade. Porque eu acho que a solidariedade, ela tem a ver muito mais com a gente, não digo as pessoas que são mais, usam a religião para tentar, não a caridade, não a solidariedade, a caridade, bem-aventurado aquele que vai atrás do pobre, essa coisa toda. Isso é uma coisa já de religiosa, mas a questão da solidariedade nossa, uma coisa intuitiva na gente, a gente é mais solidário com os mais próximos, com os mais iguais, não é? Por isso, por exemplo, o grande problema para a solidariedade aumentar é diminuir as desigualdades, né? A gente vê, por exemplo, eu até não sei quem me contou um exemplo, eu ouvi alguém falando, um exemplo de uma enchente que deu em Blumenau e na mesma época aconteceu uma catástrofe no Piauí. Na enchente em Blumenau eram filhos de poloneses, loirinhos, olho azul, etc, etc. Encheu de doações do Brasil inteiro para Blumenau. Lá no Piauí ninguém ajudou, ninguém foi solidário, né? Porque eram pessoas que não tinham identidade até física, cultural, com as pessoas lá do Piauí. Então, eu acho que a gente vive um problema dramático no Brasil, que é a desigualdade. E a desigualdade impede o desenvolvimento do Brasil com toda a sua plenitude. Esse é um ponto que tem que ser combatido. Não é a pandemia que vai resolver isso, mas sim ações públicas, ações de políticas públicas, ações na economia, para que a gente diminua essa desigualdade. E não por uma questão religiosa, mas uma questão mesmo para o desenvolvimento humano, uma questão até para o desenvolvimento econômico do país. Então, eu não tenho esperanças de que essa pandemia vai todo mundo ficar legal, bonzinho. Eu acho que pode até o contrário. Como a desigualdade vai aumentar, eu acho que a solidariedade deve diminuir também. E essa questão que o senhor abordou, vereador Eliseu Gabriel, é interessante a respeito da solidariedade, porque existe uma forma, talvez meio equivocada, das pessoas pensarem que ser solidário é dar uma esmola ou, por exemplo, dar uma ajuda de custo. E quando a solidariedade é muito mais amplo do que isso, né? A gente pode ver até numa questão bem simples, não é, Pondé? Com o uso das máscaras. Muita gente não usa máscara porque fala assim, eu sou jovem, se eu pegar a doença, para mim não vai ser nada, de repente eu não tenho nem sintoma nenhum. E não está pensando que pode transmitir para alguém, que pode ter sérios danos. Então, desde aí já prova que não é solidário, né? Porque a solidariedade não é só pensar em si, mas sim pensar no outro de uma forma mais ampla. Concorda, Pondé? Olha, concordo, sem dúvida. Solidariedade e caridade não são a mesma coisa, né? Caridade, inclusive, está associado mesmo à ideia de um amor em que você quer ajudar os outros que estão numa situação difícil e você vai lá e faz uma caridade, enquanto que solidariedade é um conceito que deveria permear um processo mais profundo e estrutural,
né? Agora, esse exemplo da máscara que você dá é interessante, porque, sem dúvida, você usa máscara, que é de fato um objeto que a gente não está acostumado a usar, e eu não sei se a gente vai ficar acostumado a usar, e não acho que a gente vai usar para sempre, certo? A gente talvez não se acostume tão fácil, porque cobre o rosto, e a gente é um povo, nós somos uma cultura que gosta de gestos faciais, gestos físicos. Eu espero que isso não acabe. Eu não tenho nenhuma vontade de que a gente fique semelhante a culturas que são mais distanciadas, certo? Mas pense o seguinte, tem um outro fenômeno que é o seguinte, à medida que algumas pessoas forem tendo o vírus e forem construindo imunidade, essas mesmas pessoas provavelmente não vão querer usar máscaras, porque elas vão saber que elas têm uma chance baixa de transmitir, ou quase nenhuma, esse é objeto de debate, e, ao mesmo tempo, elas sabem que elas não vão pegar. E isso pode gerar, inclusive, insegurança em pessoas na rua. Como é que vai ser? A gente vai ter que andar com uma carteirinha dizendo que já teve o vírus e agora tem anticorpos? Outro dia eu conversava com uma médica e, brincando, perguntava para ela, como é que vai ser? Como é que a gente vai ficar sem dar beijo na boca durante anos e anos? Ou a gente vai ter que pedir um atestado de que a outra pessoa já teve vírus, então já teve o vírus, então não transmite? Esse atestado vai ser falso? O que eu estou querendo tocar com esses exemplos? Eu estou querendo tocar que os períodos de políticas sanitárias são períodos de grande risco para liberdades. Essa é uma tensão que não é fácil de solucionar. Tá? Uma das coisas que a gente observa ao longo da história é que existem momentos em que existem bens que entram em conflito um com o outro, né? E os grandes momentos de contenção de política sanitária são momentos que o Estado e, atualmente, junção com o mercado, que são parceiros, correm o risco de exercer processos violentos. Vou dar 2 exemplos. Recentemente se discutia aqui o tema do lockdown, certo? Eu me posicionei na mídia, em todos os lugares onde eu trabalho, dizendo que eu achava que o lockdown no Brasil era uma grife, certo? Uma coisa de gente alienada com relação à verdade social em que a gente vive. A Argentina supostamente fez lockdown, a Colômbia supostamente fez lockdown, e a mídia aqui repercutiu um bairro em Buenos Aires, um bairro em Bogotá, periférico, que foram fechados pela prefeitura com grade, porque tinha alto índice de Covid e não queriam deixar que aquelas populações circulassem pela cidade. Barbaridade. Então, isso aí repercutiu na mídia aqui no Brasil. Então, a lockdown em São Paulo, ou no estado, ou no Brasil, é uma coisa logisticamente impossível, socialmente violenta, o que não significa que circular com a epidemia seja fácil. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essas dicotomias, essas polarizações, ou a ideia de se a gente vai ser solidário ou não, eu critico essas posições porque elas me parecem simplificadoras da realidade, entendeu? A realidade, ela exige um nível de lidar com ela, que é um nível que não há satisfação em lugar nenhum, não há tranquilidade em lugar nenhum, principalmente quando você tem uma doença que é sociológica. A epidemia não é só médica, ela é sociológica também, não é só médica. Científica no sentido da medicina, é científica no sentido da sociologia, e ela segue os contornos sociais. E políticas sanitárias, elas fazem um equilíbrio, sabe a história do bêbado equilibrista? Ela corre em cima de uma lâmina que é, de um lado, preservar a população do contágio e, do outro, preservar a população da violência das medidas contra o contágio. E no ambiente como o Brasil e a América Latina, isso fica muito claro. Ou mesmo a África, que também se fechou bairros inteiros e cidades inteiras. Bom, são questões muito, muito interessantes, não é, vereador Eliseu Gabriel? Gostaria de complementar? Não, é que, na verdade, o grande esforço do fechamento é no sentido de de um excesso de doentes no sistema de saúde. Quer dizer, a medida foi principalmente para evitar que as hospitais pudessem atender os pacientes, né? Que aconteceu um negócio que foi dramático na Lombardia, na Itália,
em Milão, aquela região, que muitas pessoas morreram por falta de respirador, né? Por falta de atendimento mesmo. Então, o esforço desse isolamento é para isso, né? Porque não se tem o remédio para o vírus e muito menos a vacina. Então, isso eu acho que é um esforço que eu acho que realmente é atentatório à liberdade das pessoas, assim, aos direitos, mas é uma medida preventiva que, de certo modo, funcionou em muitos lugares, né? Eu acho que isso foi nesse sentido. De Você quer fato, falar? a ciência demonstrou que, num primeiro momento, para tentar atender, não é, a demanda de doentes nos hospitais, de doentes graves, seria a melhor conduta do isolamento para que a Eu acho transmissão que pudesse ser barrada, né? Eu acho que, inclusive, as autoridades deveriam, principalmente o governo federal, fazer um grande esforço para dar condições para as pessoas circularem menos, né? Principalmente nas periferias, que são pessoas que são mais vulneráveis, são informais, pequenas empresas. Eu acho que deveria ter tido um aporte de recursos rápido para que o maior número de pessoas não tivessem que sair de casa. Que eu acho que isso diminuiria o ritmo da contaminação aqui no Brasil, como foi responsável por diminuir o ritmo em vários países. Eu concordo plenamente. Vamos fazer diferença de lockdown e confinamento. Eu não tenho Isso. dúvida que o confinamento foi importante no momento que ele aconteceu. Nenhuma dúvida. Eu me referi ao lockdown, que é uma coisa bem diferente. O Entendi. Brasil não é Nova Zelândia, não é Sim, Dinamarca, que claro. você tem um estado rico, que você tem Isso. uma classe média gigantesca. Então, o confinamento foi justamente para você diminuir a afluência de pacientes ao sistema de saúde e as pessoas vão morrerem não por causa do Covid, mas porque não conseguiam ser atendidas. Outra Exatamente. coisa é, se você chega a um ponto em que as empresas, o pequeno empresário quebra, ele demite pessoas, ele também não paga imposto. Quando ele não paga imposto, o Estado não arrecada. Quando o Estado não arrecada, ele não consegue dar dinheiro para ninguém. O Estado brasileiro, infelizmente, é um Estado, em grande parte, corrupto, associado a uma elite bastante corrupta e, num momento especialmente infeliz, de um governo federal absolutamente inapto. Eu vou pedir licença a ambos nesse momento, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas vamos continuar nessa discussão que está bastante interessante, discutindo e refletindo a respeito do que será do nosso momento pós-pandemia. Para isso, contamos com as presenças do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e também do filósofo Luiz Felipe Pondé. Voltamos já.